Neste momento, nós estamos aí com o edital aberto para o concurso público dos Correios. E quem vai fazer a prova é o IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Então, se você vai fazer a prova dos Correios, vamos conhecer uma questão dessa banca. Se você não vai fazer a prova dos Correios, vamos conhecer também, porque o assunto verbo é um assunto que pode cair em qualquer concurso feito por qualquer organizadora. Aí peguei de 2024 uma questão do IBFC de nível superior e que era para preencher duas lacunas. Eles queriam que você assinalasse qual é a alternativa que completa essas duas lacunas, respectivamente. Pause a tela, preencha aí com o que você acha que é, e em seguida ouça alguns comentários que eu vou fazer. Vai lá. Muito bem, gente. Essa é uma questão que muita gente faz de ouvido. E muitas vezes o nosso ouvido nos trai, porque tem uma série de coisas que a gente ouve todos os dias da mesma forma e ouve errado. Na sua tela, você tem aí na primeira lacuna uma forma do verbo propor, que está como propuser em A e B e como propor nas letras C e D. Será que é se ele propuser ou se ele propor? Na verdade, dentro do verbo propor, tem o verbo por. Como dentro do verbo refazer, tem o verbo fazer. Como dentro do verbo reenviar, tem o verbo enviar. Como o verbo intervir, tem o verbo vir. Vamos anotar? Nós estamos falando de alguma coisa que a gente chama de verbos derivados. Os verbos derivados, obviamente, como o nome sugere, são aqueles verbos que vêm de outro. Esse outro, eles são chamados de verbos primitivos. E aí, essas questões de prova de uso de verbo, muitas vezes partem dessa cobrança. Você tem que saber como é que se flexiona o verbo primitivo para você ver como é que se comporta o verbo derivado. Por exemplo, vamos anotar. Como eu disse há pouco, o verbo intervir é um verbo derivado do verbo vir. E ele tem o prefixo inter. E aí, por exemplo, o verbo vir, você não vai errar. Se eu disser, por exemplo, que ontem ele veio de moto, eu estou usando o verbo vir no pretérito, que é o que a gramática chama de pretérito perfeito. Toda a informação associada à noção do ontem, ontem nós saímos, ontem eles chegaram, ontem nós estivemos, todo verbo associado à noção do ontem se chama pretérito, que significa passado, perfeito. E aí, se o pretérito perfeito do verbo vir é veio, na tela, ele não interveio nas negociações. Meu amigo, o que tem de gente que fala que ontem ele não interviu não é normal. Se eu digo que ontem ele veio, ele interveio. Se eu venho, eu intervenho. Se eu vim, eu intervim. Se eu viesse, se eu interviesse. Vamos anotar? Os verbos derivados, eles conjugam-se como os primitivos. Então, eu concordo, eu conjugo o verbo primitivo e vejo como é que vai ficar aí o verbo derivado equivalente a ele. E nós temos aí uma forma do verbo propor. Vamos anotar. A questão que nós estamos para resolver, ela fala a respeito do verbo propor. Observe, mais uma vez, que é um verbo derivado, uma vez que dentro dele nós temos um verbo menor, que é o verbo por, com o prefixo pro. Então, eu vou, por exemplo, dizer assim: se você puser dinheiro no banco,
poderá ter crédito. Você não pode abrir o seu crédito no meu banco se você não tiver dinheiro. Então, se você puser, significa dizer, se você colocar. Então, se futuro, se você puser, é o futuro do subjuntivo, é uma hipótese. O subjuntivo indica hipótese. Se o futuro é puser, olha na tela. Se ele propuser bom salário, irei trabalhar lá. Meu amigo, o que tem de gente que fala se ele propor, não é normal. Eu pus, eu propus. Eu porei, eu proporei. Eu punha, eu propunha. Quando eu puser, quando eu propuser. Se eu pusesse, se eu propusesse. Na tela, os verbos derivados conjugam-se como os primitivos. Por isso, meu amigo, que não é propor nem na letra C, nem na letra D. Se ele propuser um novo trabalho. Você acha que eu digo, se ele propuser, eu aceitarei? Ou se ele propuser, eu aceitaria? Dentro do ouvido de muitos de vocês, acertou aquele que marcou a letra A. Se ele propuser, eu aceitarei. Agora vem aqui. Existe uma coisa que a gente chama também, vamos anotar? De correlação verbal. Tá? Às vezes, o dia que você for fazer uma prova da FCC, é muito comum eles perguntarem onde é que está correta a correlação entre tempos e modos verbais. Então, todas as vezes que você tiver algo falando de correlação verbal, todas as vezes não, na maioria das vezes, você vai procurar uma ideia de condição, que é também chamada de ideia de hipótese. A chamada oração subordinada adverbial condicional, ela trata dessa situação aí. Então, eu quero te dizer o seguinte, procure sempre essa marca ria associada ao SSE. Isso aqui são duas desinências. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, se ela escutasse a música, gostaria muito. Então, quando eu falo isso, se ela escutasse a música, gostaria muito, eu quero te mostrar que aqui nós temos a ideia de condição, se ela escutasse, olha o SSE, ela gostaria, olha o iria. Ninguém vai te perguntar, na maioria das vezes, mas isso se chama imperfeito do subjuntivo. Todo verbo no tempo imperfeito subjuntivo termina com SSE. Se eu andasse, se eu comesse, se eu sorrisse, se eu propusesse. Ok? Na tela. Eu tenho o gostaria, que é o chamado futuro do pretérito. O futuro do pretérito sempre termina em iria. Eu andaria, eu correria, eu olharia, eu sorriria, eu proporia. Então, tem uma coisa muito comum. Fica chateado comigo, não? Eu não estou tendo condições agora, porque se eu pudesse, eu te ajudava. A gente fala assim. Se eu pudesse, eu te ajudava. Não é assim. Ajudava é antigamente. Olha aí na tela. Eu teria que dizer, se eu pudesse, eu te ajudaria. Eu não devo dizer, olha, tudo bem, você quer autonomia, mas se você quisesse, eu até ia com você. Eu até ia, não, ia antigamente. Se você quisesse, eu iria com você. Ok? Na tela. Por isso é que não é a letra B. A letra B tinha que ser assim, ó. Se eu propusesse, se ele propusesse, eu aceitaria.
Agora aqui não tem o SSE, tem o R. E aí a gente pode colocar na tela uma outra correlação verbal. Nessa outra correlação verbal, você vai ter o R com urei, que é outra marca de correlação de tempos e modos verbais. Por exemplo, se ela permitir, farei a reforma na cozinha. Estou querendo fazer de graça, ela não quer que eu faça ainda. Então, olha só, quando eu falo se ela permitir, tem uma condição aqui de novo, se. Só que agora termina em R. E aqui, urei termina em irei. Então, se ela permitir, isso aqui se chama futuro do subjuntivo. Então, todo futuro do subjuntivo termina com R. Do verbo andar, se eu andar, é igual ao infinitivo. Do verbo correr, se eu correr, é igual ao infinitivo. Do verbo sair, se eu sair, é igual ao infinitivo. Do verbo propor, não é se eu propor, é se eu propuser. O verbo por é um verbo irregular. Se eu ler, mas não é se eu ver, é se eu vir. Então tem algumas coisas que pode, mas todos os futuros terminam com R. E mais, urei, na tela, é uma marca de futuro do presente. Eu farei, do verbo fazer. Eu andarei, do verbo andar. Eu sairei, do verbo sair. Eu proporei, do verbo propor. Então, na tela, olha lá. Se eu propuser, aceitarei. Então, isso aqui é a chamada correlação de tempos e modos verbais. Isso é importante, um dos aspectos de uso de verbo. E aí, nós fizemos uma questão aqui, você está vendo aí agora, gravada. Mas se você me adicionar aí no YouTube, você está vendo pelo YouTube, mas você vai lá e se inscreva no canal. Procura lá Ricardo S. ou por esse @ e você vai ter a inscrição no meu canal do YouTube. Aí você vai clicar no sininho. Todas as vezes que você clica no sininho, quando vier um vídeo novo, você vai ser notificado. Porque você vai guardar isso aqui, ó, Projeto Português ao Vivo. Para que tenha uma aula ao vivo, primeiro eu tenho que te avisar. Eu tenho que falar quando vai ser, que horas vai ser, qual é o assunto. Até para você, de repente, mandar questões para mim e eu colocar para resolver ao vivo. Mas eu preciso que vocês tenham a inscrição, né, no canal. Outra coisa, se você gostou desse vídeo, você vai dar o meu like, né, e vai, se você puder compartilhar o vídeo, você me ajuda bastante a gente conseguir fazer esse projeto ao vivo aí, tá? Enquanto isso, se você quiser aulas sobre verbo ou sobre qualquer outro assunto, aqui, ó, meu site, www.ricardos.com.br, você tem vários cursos, mas aí gravados. Aí você vai encontrar lá. Então, vai me seguindo, clique no sininho e em breve a gente se encontra. Obrigado, um abraço e até a próxima.